Então vamos lá. Terceiro assunto, concordância verbal, quer dizer, vai envolver verbo. Vai envolver um pouco de conhecimento de conjugação verbal. Então vamos lá. Regra geral é a básica. O verbo concorda com o sujeito. Por isso se ensina a bendita análise sintática. Como é que um garoto vai chegar lá, bater os olhos numa frase e dizer, essa está errada? Por que está errada? Porque o verbo é esse, o sujeito é aquele. Acho que você veio mostrar para mim um teste assim, que era talvez com o verbo sobrar, não era? Era, e o sujeito era restos, estava no final da frase. Foi o que eu falei para você, quando o cara fala, verifique a concordância, se está certo ou está errada, não fica olhando para a frase, ela não vai te dizer. Olha para o verbo e procura o sujeito dele, para ver se a concordância está acontecendo. Principalmente, não quando ele é composto, que aí a gente põe em plural, mas principalmente quando o sujeito está depois. Porque quando o sujeito está depois, eu posso concordar com o mais próximo ou com os dois. Então eu posso dizer, chegou tarde pai e filho, e posso dizer, chegaram tarde pai e filho. Certo? Me perguntaram, quando eu falo chegou tarde pai e filho, o filho pode ter chegado cedo? Claro que não. Lembra que eu falei do E? Só liga termos semelhantes. Se esse cara chegou tarde, o filho dele também chegou tarde. Ah, posso guardar quando o sujeito é composto e está depois do verbo? O verbo fica no singular ou plural? Não, porque se o mais próximo for plural, olha o que acontece. Concordando com ele ou concordando com a turma toda, vai dar plural, tá bom? Primeira regra que vale a pena. Meninos, verbo concorda com sujeito, salvo duas exceções. Quando eu tenho um aposto resumidor. O que é um aposto resumidor? Uma palavra que resume a figura do sujeito. Repare bem vocês que o verbo é sair ileso, não é? Sair. Quem é que saiu ileso? O rapaz, a moça e a freira, os três. Esse é o sujeito. E como é que sendo três, aquele verbo está no singular? É que entre o sujeito e o verbo se colocou uma palavra para resumir o sujeito. Nós chamamos essa palavra de aposto resumidor. Isso é um caso raro. O verbo, em vez de concordar com o sujeito, concorda com o aposto. Não decora que com o aposto resumidor o verbo fica no singular. Porque o aposto resumidor pode ser no plural. O rapaz, a moça e a freira, todos saíram ilesos. Mas saíram não é porque está concordando com o rapaz, o moço e freira, porque está concordando com o todos. Então, sempre que eu tiver aposto resumidor, aproveita que é caso raro, eu não concordo com o sujeito, eu concordo com a palavra que resume o sujeito. E também não vou concordar com o sujeito se o aposto for distribuidor. Esse só acontece com essa palavra, cada um. Então esse, se você quiser guardar, que é sempre no singular, pode guardar. Para que ele serve? Para dar um prêmio para cada um deles. O aluno, a aluna, o professor receberam um prêmio. Vamos imaginar a cena? Os três representando o colégio subiram ao palco, o apresentador pegou uma taça e deu para os três. Já o aluno, a aluna, o professor, cada um recebeu um prêmio, os três desceram com quantas taças? 3 taças. É para isso que serve o aposto distribuidor. Toda vez que você tiver a expressão não só, mas também, não só como também, ou tanto como, o verbo só fica no plural. Não só o rapaz, mas também a moça saíram. Sem grandes explicações. Já aqui, você vai concordar com o primeiro. Olha que elas são muito parecidas, hein? Ó, o rapaz, bem como a moça, saiu. Se eu dissesse os rapazes, bem como a moça, você vai dizer o que lá? Saíram, porque concorda com o primeiro. Essa é a primeira paulada. É a primeira paulada. Eu vou ensinar uma coisinha para vocês. Esse tipo de aula nós estamos dando há mais ou menos uns 8 anos ou 10. Antes era lousa verde e tome giz, certo? Voltar para casa que uma vez eu estava subindo o elevador do meu prédio, uma mulher perguntou onde é que era a reforma. Falando sério, ela perguntou sério. Onde é que é a reforma? Eu falei, não senhora, eu não sou pedreiro não, eu sou professor. Então, cheio de giz, porque a gente encostava na lousa, o giz vinha para cima, apagava, feito um idiota.
Aí surgiu isso aqui. Quando surgiu isso aqui, além da limpeza melhorar, aconteceu uma coisa. Qualquer um hoje em dia dá aula. Porque se o cara prepara bem isso aqui, ele não precisa ter aquilo que o professor precisa. E todos vocês são testemunhas. Memória. Porque o aluno não acha certo o professor dar uma matéria lendo aquilo que ele está falando. Ah, tenha certeza. Eu dava esse assunto, todas as regras, escrevendo na lousa uma a uma, tirando daqui. E teve uma vez que eu introduzi uma regra nova e chegou na hora H, eu não ia lembrar. Então o que eu fiz? Deixei um papelzinho no guarda-pó, na época eu usava. Na hora que chegou a regra, eu puxei o papelzinho e dei uma olhada, só uma olhada. Filha da mãe lá do fundo gritou, colando, hein, professor? Foi automático. Então eu tinha que decorar. Como é que eu decorei essa regra para você decorar igual? A expressão é um e outro, negativa nenhum nem outro, uma e outra, nenhuma nem outra. Ela vem seguida de um substantivo, depois um adjetivo, tá bom? O S de substantivo vai me lembrar o S do singular. E a expressão fica estranha porque o adjetivo que vem depois de substantivo tem que ficar no plural. Pior ainda é o verbo, ele admite as duas possibilidades. Então olha como é que eu guardava. Um e outro menino. Olha o menino no singular, tá vendo? Aí eu falo educados. Sabe por quê? Porque eu estou dizendo um menino educado e outro menino educado. Por isso que esses dois meninos são educados. E saiu concordando com o menino. Ou saíram concordando com os dois. Então, frase fica estranha para chu. Imagina o cara colocar lá, assinar a frase errada e a letra A está assim. Um e outro menino educados saiu. A tua mãe vai fazer assim para marcar essa, concorda? E não é, tá certinho. Como é que você preenche a de baixo? Uma e outra moça bonitas. E aí? Chegou ou chegaram? Tá bom? Só tem uma jogada com o verbo. O verbo ficará no plural, isso vai acontecer várias vezes, se houver a ideia de reciprocidade. Percebe? Uma e outra moça bonitas abraçaram-se. Você nunca poderia dizer abraçou-se, que elas seriam bonitas e tansas. Porque cada uma estaria abraçando a quem? A si mesma. Então, por isso, é por causa do verbo, só se admite uma aí. E quando eu tenho um ou outro, como é que eu guardei isso? O ou não indica exclusão? Então eu vou trabalhar o tempo todo com o verbo no singular. Repare, um ou outro rapaz, se você quiser, você pode falar bonitos, pode pôr o adjetivo aqui, se casará com a rica pretendente. Porque aqui eu só fiz singular, não posso fazer plural. Porque apenas um dos dois é que vai cometer esse ato impróprio. Nunca vi cair isso em concurso, nunca vi cair isso em vestibular. Eu acho que eles nunca perguntaram de dó. Vocês acham a primeira frase estranha? Lê a primeira. Lê a segunda. Agora lê a terceira. Qual é a regra? Sujeito está no singular, o primeiro verbo fica no singular. A menina parece sorrir. Sujeito está no plural, o primeiro verbo fica no plural. As meninas parecem sorrir. Só com o parecer acontece isso. Agora, se eu quiser, quando o sujeito está no plural, eu posso deixar o parecer no singular e colocar no plural o segundo verbo. Então eu posso falar, as meninas parecem sorrirem. Por quê? Porque quando eu faço esse terceiro caso, eu fiz duas orações. Parece que as meninas sorriem. O rapaz parece chegar tarde. Os rapazes parecem chegar tarde. Agora, a estranha. Os rapazes parecem chegarem tarde. Porque eu estou dizendo, parece que esses rapazes chegaram tarde. Por isso que eu posso ter essa terceira opção maluca. Eu nunca vi cair. Agora, posso ser sincero, se fosse para arregaçar a boca do balão,
Já bota a terceira direto, que é para ver o que o cara faz. Os rapazes pareciam correr. Me dá outra opção. Os rapazes... A opção que eu quero é estranha, claro. Os rapazes... Parece não, é pareciam. Então os rapazes parecia correrem. Isso, figurinhas. Muito bom. Muito bom mesmo. Essa eu dei quando eu dei sujeitinho aqui. Verbo bastar e faltar tem sujeito, né? Se o verbo é o verbo bastar, o sujeito é aquilo que basta, aquilo que eu falei para você. O cara perguntou se a frase está certa, não é para ficar olhando para ela. Procura o sujeito. O sujeito está aqui, vou dizer bastam, porque o verbo vai concordar. O sujeito está aqui, eu vou dizer faltam, tá? Porque aí o que eu tenho é verbo concordando com o sujeito. Só não esquece que o bastar com preposição dele não tem sujeito, certo? E quando eles não têm sujeito, ele fica no singular. Ô, gente, muita conversa aqui hoje, hein? Já basta de tanta conversa. Já basta de tantas conversas. Não vai concordar. O basta fica no singular quando vem com preposição de. Essa é linda. Cuidado que palavra coletiva pode nos levar erradamente a botar o verbo no plural. Olha, a maioria votaram contra. Não, peraí, a palavra maioria indica grande quantidade, mas ela é singular. Não é a maioria votaram contra, é a maioria votou contra. Uma turba, um monte de bagunceiro, invadiu o saguão do ministério. Ah, mas uma turba não é um monte de gente, e daí? A palavra turba é singular. Repare, um bando de alunos entrou gritando. Agora, se eu ponho o especificador, eu posso eventualmente jogar no plural. Mas aí eu estou concordando com o especificador. Então eu digo, um bando de alunos entrou gritando, porque eu resolvi concordar com um bando. Mas também está certo dizer um bando de alunos entraram gritando, porque aí eu resolvi concordar com quem? Com alunos. E vocês vão balançar a cabeça porque entenderam legal essa aí. Não? Não mesmo? O que é que vocês não entenderam? Quando? Por que aqui não tem duas? Porque eu botei só a palavra coletiva. Você quer duas aqui? Põe assim, uma agitada turba de meliantes, de bandidos. Aí você pode dizer invadiu e pode dizer invadiram, concordando com o determinante. Especificou, você pode concordar com a palavra coletiva ou com o especificador. Só singular. Ah, se eu dissesse assim, um bando entrou gritando, só. Não posso falar um bando entraram gritando. É como dizer, a maioria chegaram. Não tem. Agora, a maioria dos rapazes, eu posso dizer, chegou, concordando com a maioria, ou chegaram concordando com rapazes. Eu tenho que ter certeza que vocês entenderam bem isso. Senão, a próxima que eu vou clicar aqui, vocês vão cair da cadeira. Todo mundo entendeu bem? Palavra coletiva no singular, verbo no singular. Palavra coletiva no singular, verbo no singular. Se ela apresenta determinante, pode jogar plural concordando com o determinante. Fui claro ou não? Legal. É agora. Essas expressões, elas são coletivas. Concorda comigo que elas são coletivas? Então, elas podem ficar no singular ou no plural. Peraí. Mas como assim? Eu posso pôr singular ou plural a hora que eu quero? Não. Eu vou pôr singular e plural dependendo de ela ter ou não determinante. Então, se eu falo a maioria, você vai dizer apenas chegou. Agora, se eu disser a maioria dos alunos, aí ela tem duas opções. Você vai poder dizer chegou e vai poder dizer o quê? Falem. Chegaram. Vocês entenderam bem, né? Vocês juram. Quando eu falo a maioria dos alunos ficou para a recuperação, eu botei o ficou porque eu concordei com quem? Maioria. Já a maioria dos alunos ficaram para a recuperação, eu coloquei ficaram porque eu concordei com quem? Fale. Com alunos. Gostei. Quero ver agora. Grande parte dos rapazes, eu quero concordar com parte. O que é que você vai dizer? Você vai dizer o quê? Chegou, isso, porque está concordando com parte, é ou não é?
Que mais? Grande parte dos rapazes chegou? Atrasar? Vamos, gente. Isso é sexismo. Isso é sexismo que vocês acabaram de fazer, é preconceito. Por que vocês botaram atrasador? É porque é rapaz, tem que ser atrasado. Isso é sexismo, pô. Está concordando com parte. Então, grande parte chegou atrasada. Ah, mas os rapazes, dane-se. Se você falou chegou, você concordou com parte. Então, o atrasado tem que concordar com parte. Parte é feminino. Como é que fica de baixo? Agora eu quero com rapazes. Grande parte dos rapazes chegaram atrasados. Maravilha, agora sim. Tá bom? Vamos ver se tá bom. Vamos lá. Um bando de meninas chegou o quê? Claro, agora não deu problema. Tá ligado a bando. E a de baixo? Grande parte das meninas chegaram animadas, porque aí está concordando com as meninas. Matou a pau? Legal, né? Adivinha o que eles vão pedir? Não é verdade? A gente cai feito um bobo. Cuidado. Mais D, menos D, cerca D, perto D e obra D. Essa expressão obra D é muito rara de se ouvir. Mas quer dizer perto D. Certo? Sempre vai concordar com o número. Por isso que eu disse, mais de um aluno ficou ferido, porém na de baixo, mais de 10 alunos ficaram, obra de 100 pessoas chegaram. Concorda com o número. A expressão mais de um pode indicar grande quantidade, concorda? Mais de um pode ser 1 milhão. Mas como eu falo mais de um, o verbo tem que ficar no singular. Tenha noção disso. Não vai pensar muito, porque pensou, o diabo atenta, fala bobagem. Ah, mais de um aluno, pô, pode ser uns 10, ficaram feridos, errou. Concorda com um. O mais de um só não concorda com um nesses dois casos. Quando existe reciprocidade. Olha a primeira frase. Mais de um atleta agrediram-se durante o torneio. Apesar de ser mais de um, eu tive que falar agrediram-se. Eu não poderia dizer o quê? Agrediu-se, porque aí cada um estaria batendo em si mesmo. Seria um campeonato brasileiro de autoflagelação. Certo? E também vai dar plural quando você coloca a expressão mais de um, 2, 3 vezes. Aí é plural mesmo, é um monte de gente. Você pôs mais de um rapaz, mais de uma moça, você vai ter que dizer chegaram tarde. Agora, se o mais de um estiver sozinho, puro, o verbo fica no singular. Barato isso, né? A gente vê isso direto. Já viu? Nome próprio no plural. Está sem artigo, verbo no singular. Está com artigo no singular, verbo no singular. Está com artigo no plural, verbo no plural. Está entre aspas, singular. E uma bobagem que inventaram agora. Está em itálico. Isso é bobagem, né? Porque a gente quando escreve, não escreve em itálico. Digita em itálico. Escrever, não. Você não... Peguei medo. Mas o itálico é igual às aspas, singular. Vamos ver se vocês entenderam. Eu falo, sertões, é ou são? É. Os sertões. É os sertões. São os sertões entre aspas. Os sertões em itálico. É. O que um homem na minha idade precisa fazer para ganhar dinheiro? Mas tudo bem, vamos lá. O que é que eles vão pedir? Essa, eles adoram. E você não erra. Os Estados Unidos, fala, invadiram. Estados Unidos, invadiu. Então, nome próprio no plural vai depender do artigo. Lusíadas está no plural. Lusíadas são os lusos, os portugueses. Linda essa aí, linda. Você tem um pronome reto, um que, e vai botar um verbo, tá bom? Pula o pronome reto e concorda com o verbo. Vamos lá. Sou eu que. Vai pagar. Hoje sou eu que pago a conta. Olha lá, pulei e fui concordar com o eu. Hoje és tu que. Quero ouvir. Pagas a conta, beleza. Hoje somos nós que pagamos a conta. Essa não tem erro, né? Quero ouvir todo mundo. Hoje sou eu que. Hoje és tu que. Hoje é ele que. Hoje somos nós que.
Hoje sois vós que pagais. Hoje são eles que... Isso não cai. Olha o que cai. Quando tem um quem. Quando tem um quem, você passa a ter duas opções. Pular, isto é, concordar correto. Ou concordar com o quem. Quando você concorda com o quem, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então eu posso falar, hoje sou eu quem pagou a conta. Quando eu falo pago, eu pulei e concordar com o eu. Mas posso dizer, hoje sou eu quem paga, concordando só com o quem. Como é que ficaria a segunda? As duas opções da segunda. Hoje és tu quem? Pulando. Pagas com ele. Paga. Hoje somos nós quem? Pulando. Pagamos. Paga. Isso. Será que vocês entenderam mesmo? Vamos ver se entenderam. Eu falo e você fala, só que eu quero o tempo todo, que a mais difícil, é jogar na terceira do singular, certo? Então eu falo e você fala, quero ouvir todo mundo falando, quem ficar quieto vem aqui para frente sozinho, para ser filmado e passar vergonha em casa. Então vamos lá, só eu dou de bobo aqui? Hoje sou eu quem? Eu quero o terceiro do singular, vai de novo. Hoje sou eu quem? Hoje és tu quem? Saiu um... Não é pagas, é pagar. Vai de novo. Hoje sou eu quem? Hoje és tu quem? Quase saiu. Teve um... Deixa eu falar um negócio. Se tem alguém que não tem o dentinho da frente, pode acontecer, né? Perdeu o dentinho. Coloca o dedinho assim, ó. Que é para não sair aquele ar ali na hora que fala. Porque senão vamos ficar até amanhã de manhã usando a mesma regra. Vamos de novo. Hoje sou eu quem? Hoje és tu quem? Hoje é ele quem? Hoje somos nós quem? Você ouviu um pagamos ali? Ou eu tô louco? Vamos começar de novo. É nós que paga. Vai de novo. Hoje sou eu quem? Hoje és tu quem? Hoje é ele quem? Hoje somos nós quem? Hoje sois vós quem? Hoje são eles quem? Vocês pensam que vocês me enganam, né? Sabe o que vocês pensaram? Não interessa o que ele falar, eu vou falar paga. Não é verdade? E daí eu podia falar assim, hoje isso aqui é paga, hoje é paga. Você nem ouviu o que eu estava falando. Hoje é paga, hoje a sua mãe paga, a tua avó paga. Ia falar paga o tempo todo, somos bandidos, né? Mas cuidado com essa regrinha é um saco. Quando eu tenho expressões como quem de vós, qual de vocês, algum de vocês, olha para o primeiro pronome, está vendo o primeiro pronome? Se ele está no singular, o verbo só pode ir para o singular. Então eu digo, quem de nós irá àquela festa? Quem irá? Qual de vós irá àquela festa? Qual irá? Algum de vocês irá àquela festa? Ou algum? O que é que cai? Quando o primeiro está no plural. Quando o primeiro está no plural, você tem duas opções. Concordar com o segundo ou concordar com o primeiro. O problema é quando você concorda com o primeiro, o verbo fica no plural. Então eu posso falar, quais de vós ireis àquela festa? Ou quais de vós irão àquela festa. Como é que ficaria aqui? Alguns de nós, concordando com o nós. Iremos, concordando com alguns. Irão. Aqui, por exemplo, só dá uma opção. Porque se eu disser nenhum, você vai dizer irão. Se eu disser vocês, você vai dizer irão. Tá bom? Isso aqui, errar é fácil, hein? Essa mardita não tem cara de errada. E tá? Por que que tá? Tá no singular a praga. Se tá no singular, eu podia ter concordado com o segundo? Nem morto. Eu tinha que ter feito. Qual de nós o quê? Irá. Cuidado, hein? Essa eu já dei. Tá? E essa pode cair por causa da condição do concurso. Pronome de tratamento, troco por você. Do jeito que fica com você, fica o pronome de tratamento. Aqui embaixo são vossas altezas, troco por vocês. Legal? Do jeito que fica com você ou com vocês, não interessa o pronome de tratamento.
Sempre, sempre está correta a frase. Essa regra não pode dizer que não entendeu, porque essa vai cair. Tá? Essa é chatinha. Quando você tem um sujeito formado por pessoas diferentes, eu, tu, ele, entra a lei do privilégio. O eu é mais importante que o tu, e mais importante que o ele. Já o tu é mais importante que o ele, e o ele não manda em ninguém. O que esse velho está falando? Eu vou dizer, eu, tu e ele, iremos. Por que eu disse iremos? Porque eu tenho que botar no plural, são 3 pessoas, não são? Que pessoa do plural eu ponho? Na pessoa do eu. O eu não é primeira pessoa do singular? Eu ponho iremos, que é a primeira pessoa do plural. Eu e tu, quem manda? O eu. Iremos também. Tu e eu, não importa a ordem. Quem é que manda? Iremos. Cuidado agora. Tu e ela, quem é que manda? O tu. Então eu tenho que pôr na segunda pessoa do plural. Nós iremos, vós ireis. Ela e tu ireis. Agora aqui, ele e ela irão, porque ninguém manda em ninguém. Certo? Fica mais chatinho quando eu coloco o sujeito depois. O que é que o Guido ensinou? Quando o sujeito está depois, não pode ser com o mais próximo, com os dois? Com os dois. Porque eu disse iremos? Porque o eu é que manda. Porque eu disse iremos? Porque o eu é que manda. Porque eu disse ireis? Porque o tu é que manda. Por que eu disse ireis? Porque o tu manda. E eu digo irão porque ninguém manda, concorda? Mas essa é a única opção de concordância? Não. Eu posso concordar com o mais próximo, então eu posso dizer irei. Irei eu e tu à festa. Irás tu e eu à festa. Olha que bonito. Irás tu e ela à festa. Ou irá ela e tu à festa. Aqui embaixo, irá concordando com ela. Fala, garoto. Eu e ela, aí com eu. Desculpa. No caso, eu e ela ou eu e ele. Quem prevalece, você meteu o eu, quem prevalece é o eu. E você vai ter que botar o verbo no plural, certo? Então bota na primeira do plural. Tá? Olhou para a palavra, não tem vírgula, verbo no plural. Concorda com o sujeito composto. Olhou para a palavra que tem o com, para a frase que tem o com e tem vírgula, sujeito é a primeira parte. O verbo concorda com ele. O que eu não quero dizer que esse verbo fique no singular. Se eu tivesse dito os professores, vírgula, com os alunos, você ia ter que dizer o que lá? Chegaram. Mas se eu sou o cara que vai montar a prova, eu ponho a de baixo. Certo? Por que eu concordo com o professor? Porque alunos não é mais parte do sujeito. Eu não posso ter vírgula no sujeito. Toda vez que você tiver a palavra ou, veja bem o que você quis dizer. Se você quis dar a entender exclusão, ou um ou outro, singular. Inclusão, tem um, bota o outro, plural. Me dá o exemplo de exclusão aí. Qual dessas 4 frases indica exclusão? A primeira indica exclusão? Exclusão. A segunda. Por que a segunda indica exclusão? Porque somente um deles é que vai ser nomeado síndico. Tá bom? Me dá a frase que indica sinônimos. A primeira. Procura preguiça no dicionário, está lá indolência. Sinônimos não são 2 palavras que valem por uma? Por isso que eu botei o verbo no singular. Entendeu? Me dá a frase em que aparece antônimo. O medo é coragem. Opa, antônimos são 2 palavras distintas. Verbo no plural. E por último, a fome ou o frio matam um homem. Ideias de inclusão. Ambos matam um homem. Uma menina me perguntou muito inteligentemente, então por que não botou um E? Porque os 2 nunca fazem isso ao mesmo tempo. Você vai morrer de fome ou de frio. Ai, que fome, é que frio, é que fome, é que frio, é que fome, é que frio, morri. Morreu por causa do frio. Que foi a última coisa que você falou. Encontrou o verbo bater, dar ou soar? Vou pedir um favorzinho. Olha para o elemento que marca horário. Qual é o elemento que está marcando horário aí?
relógio. Se ele estiver sem preposição, ele é o sujeito. Tá? E o verbo concorda com ele. Agora, quando o elemento que marca horário, olha para o relógio, não tem um no, não tem uma preposição, o sujeito não pode ter preposição. Quem vai ser o sujeito? As horas. E aí eu concordo com ela. Legal? Troca pelo verbo dar de cima. Como é que fica? Troca pelo verbo dar de cima. Deu 3 horas o relógio. Você está dizendo o relógio deu 3 horas. Usa o verbo dar na de baixo. Deram 3 horas no relógio. 3 horas deram no relógio. Legal? Bacana. O despertador deu 2 horas. Por que eu meti deu? Porque o sujeito é o despertador. Já na de baixo, soaram 10 horas. Tem despertador aí? Tem relógio? Tem campainha? Tem sirene? Tem o diabo? Não. Então o sujeito só pode ser o número de horas. Por isso que eu botei no plural. Toda vez que você tem preço, peso ou medida, o verbo sempre fica no singular. Ó, para não esquecer nunca a regra, pega esse ditado popular. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Ele dá a regrinha inteirinha. 1 é pouco, ideia de insuficiência. 3 é bom, ideia de suficiência. 2 é bom, ideia de suficiência. 3 é demais, ideia de demasia. O verbo ser sempre fica no singular. Ei, nada de comprar, dizer que 5 quilos de carne são pouco para o churrasco. 5 quilos de carne é pouco. 10 reais é muito. Né? Fazer como meu pai quando eu pedia dinheiro. Pai, me dá 50. Ele falava o quê? 40? Para que esse 30 é muito e 20 é demais? Leva 10 e me traz 5 de troco. Falava sempre a mesma coisa. E o que é pior, fazia desse jeito. Que ódio que eu tinha dele. Olha que bonitinho. Está sentindo uma gradação? Imagina uma balada. Né? Ó. Taranã. 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 É, né? Isso é uma balada. O verbo pode ficar no plural ou singular porque existe uma gradação aí. Já aqui, ó, as palavras são sinônimas. Palavras sinônimas sem o ou, hein? Tá vendo? Sem o ou. Pode ser singular no plural também. Tá? Essa é a boa. Fim. Você já teve dúvida quanto a isso? Legal, né? Concorda com o número. Olha lá. 1% foi reprovado. Se puser artigo, aí só joga plural. Uns 25%. Outra coisa que você já teve dúvida. Numeral fracionário. Concorda com o numerador. 2/3 da turma foram premiados. 1/3 foi premiado. 1/3 foi premiado. Concorda com o numerador. Fala, garoto. 2/3 dos alunos foram premiados. Uhum. Aí. Concorda com o número, com o numerador. E a última de hoje. Erro em casamento. E o que é pior, é bem na hora que está todo mundo bêbado. Você sabe como reconhecer quem está bêbado e quem não está em casamento? Se é mulher, é fácil. O que mulher, quando bebe num casamento, faz? Primeira coisa, tirar o sapato. Ah, mas não tenha dúvida. Já vai para o salão dançar descalça, vestido longo descalça. Aí está bêbado. E como é que você reconhece que o rapaz que está conversando com você está bêbado? A gravata está na cabeça. Amarrou a gravata na cabeça, o filho da mãe está bêbado. Não é verdade? Aí no meio da festa vira um babaca que fala assim: viva os noivos! E a babacaiada toda fala: viva, viva, viva! Tudo errado. Noivo é sujeito. Se você diz viva o noivo, tá certo? Agora, se você falar os noivos, não é viva os noivos, e sim o quê? Vivam os noivos. E a galera tem que responder, fala: vivam, vivam, vivam. Olha que casamento chique. Não é verdade? Próxima vez que você for a um casamento, fale certinho: vivam os noivos. E todo mundo vai dizer: vivam, vivam, vivam. Agora toma cuidado. Esses noivos não estão morrendo. Então não precisa ninguém para salvar.
Entendeu o que eu falei? É sempre salve. Salve os noivos. Porque esse salve é interjeição, não varia. Agora, espera um pouco. Pode acontecer um fato diferente. O casal se casou, foi para a Lagoa da Conceição, com o cara remando e o fotógrafo tirando fotografia do casal num barquinho. Pode querer isso aí, não é? No meio da fotografia, o barco vira. E eles começam a se afogar, principalmente ela, com aquele monte de véu, começa a se afogar. Um cara que está à margem começa a gritar o quê? Salvem os noivos. E aí a galera toda vai gritar o quê? Salvem, salvem, salvem. Olha o nível. É outro, tá bom? Queridos, deu, obrigado, hein? Olha lá, 9 horas em ponto. Vai ser bom assim de horário na Casa do Chapéu. Tudo de bom. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo.